Nessa aula, a gente vai continuar a estudar a criação de campo magnético. Então, o que nós já sabemos? Que campo magnético criado por uma carga em movimento, dado da seguinte fórmula. A carga, raio a distância até o ponto, velocidade da carga, campo magnético criado por cargas em movimento, produto vetorial com vetor unitário até o ponto. Esse, por exemplo, carga positiva Q, desloca com velocidade V, nós temos campo magnético em torno dessa carga na ponto P, seu raio, onde nós temos esse campo magnético. O raio aqui, vetor unitário, certo? E sendo o produto vetorial velocidade com raio, vetor unitário, o campo magnético perpendicular ao plano desses dois vetores. Então, nesse caso, nós geramos primeiro o vetor no sentido segundo, usamos a lei de Saccaroli. Então, o campo magnético vai atravessar de baixo para cima. Certo? Então, mas a gente também generalizou essa fórmula usando o princípio da superposição. Campo magnético criado por várias cargas em movimento é soma, certo? Então, e a gente achou um campo magnético criado por uma corrente, unidade de corrente, por exemplo, delta L, vetor, corrente I, campo magnético criado por unidade de corrente I com tamanho de delta L, tá? O que nós precisamos? Substituir, lembra, a regra memorial, que a gente pode memorizar, substituir isso, corrente na delta L, certo? Isso vai dar a fórmula para o campo criado por um corrente I. Tá, também ele é criado um ponto L, no espaço. Ponto aqui. Distância, então, L quadrado. E aqui nós temos dl no lugar da velocidade. Multiplicamos por L, vetor unitário. Por isso esse campo é dB, porque é campo de pequena unidade de corrente. Nós pensamos aqui delta I, dl é um fio condutor com corrente I, certo? Esse pedaço vai criar esse campo. Então, o campo tem princípio da superposição, e isso a gente pode escrever uma fórmula para campo de uma corrente qualquer, um fio condutor, por exemplo, um fio condutor com corrente I, certo? Qualquer pedaço, a gente pega pedaço desse fio, ele pode ser não reto, certo? Então, precisa integrar essa relação aqui sobre todo condutor. Então, esse integral de linha sobre todo condutor que a gente vai integrar esse produto. Certo? Esse se chama a lei de Biot e Savart. Às vezes adicionamos Laplace aqui. Certo? Mas isso é opcional. Então, lei de Biot-Savart fala o seguinte: campo magnético criado por corrente, qualquer que seja esse fio reto, um círculo, dado por essa fórmula aqui, onde nós temos integral. Então, nessa aula, a gente vai olhar de perto, estudar mais detalhado, o campo de uma corrente linear, infinito, e esse corrente vai atravessar o plano do quadro, certo? Então, nós vamos ter corrente no início da referencial, certo? Esse corrente a gente vai notar assim, que significa que ele vem de baixo para cima, corrente I. Aqui no seu início da referencial, eixo vai ser Y, eixo vai ser X, certo? E o campo magnético a gente vai estudar num ponto P, qualquer ponto no espaço, nesse quadro do P, e esse campo magnético, nesse ponto, vai ter qual direção?
Primeiro, ele vai ser perpendicular ao plano da corrente que atravessa o plano do quadro, de baixo para cima, e vetor R. Esse é o plano. Então, o vetor perpendicular desse plano vai ficar no direção mais ou menos para cá, certo? Ortogonal a. Ele é ortogonal à corrente, porque a corrente é ortogonal ao plano do quadro, certo? Esse é o campo magnético B no ponto com a coordenada L, certo? Então, esse campo magnético, o módulo dele, a gente achou na aula passada, né? A gente integrou da lei Biot-Savart, a gente achou o seguinte, na distância, o módulo dele. Agora, como é que achar o vetor? A gente sabe o módulo. Então, precisa achar coordenadas desse vetor B no eixo x e y. A gente sabe que esse vetor é perpendicular ao raio, certo? Supomos que o raio faz ângulo φ com eixo x. Qual ângulo o vetor B faz com eixo y? Também φ. Por quê? Porque B é ortogonal a ele. E eixo y é ortogonal a eixo x. Então, também ângulo φ. Então, nós temos que o B no y igual B no cosseno do φ. E o cosseno do φ é o quê? Aqui coordenada y, aqui coordenada x, certo? Então, isso é igual a B no x dividido por L, né? O x quadrado mais y quadrado raiz quadrada. Esse que nós temos BY. Do mesmo jeito, BX igual, só que observa que BX vai ser no sentido negativo. O vetor B é no sentido contrário do eixo x. Então, vai ser um menos, certo? B, módulo, e o quê? O seno, certo? Seno do φ. Se não escrever o menos, não vai ser seno do φ, certo? Tá, e isso vai dar B, como sinal menos, y, x quadrado mais y quadrado, certo? Ou L, tá? Então, nós temos um vetor B igual μ0 e 2π. Observa que aqui tem L e esse também é L, certo? Então, eu posso escrever desse jeito. Aqui nós vamos ter coordenada x dá menos y sobre L mais um L, né? L quadrado no I mais x no J L quadrado. Ó. Esse é o nosso campo B no plano XY de um fio condutor que atravessa o plano do quadro, de baixo para cima. Então, aqui claramente você pode colocar L, um L, tirar um L e colocar no denominador onde tem 2π, e aqui colocar menos seno e cosseno, né, do φ. Lembrando que o φ é aquele ângulo de raio entre raio de posição e eixo x, certo? Vamos considerar um exemplo. Vamos considerar a corrente de campo magnético de dois fios condutores paralelos, infinitos, que atravessam o plano do quadro, né? Esses dois fios condutores atravessam o plano do quadro, certo? Paralelamente. Agora, como é que nós vamos desenhar isso? Vamos pensar que um fio é o mesmo corrente, por simplicidade. Corrente I, distância entre duas correntes. Vamos pensar a distância é 2. Vamos pensar aqui distância entre eles. No meio, nós dividimos a distância com eixo y. Eixo y, a distância de cada corrente a eixo y é x. A distância entre eles, 2x, certo? O que nós precisamos achar? Campo magnético nesses dois correntes, certo? No eixo y, certo? Então, por exemplo, esse ponto no eixo y, nós temos um dos correntes, por exemplo, 1 e 2. Tem vetor R1 da posição, tem vetor R2 da posição. Aqui vai ter dois campos magnéticos, certo? Então, só precisa achar a direção de cada um. Cada um é ortogonal ao seu
raio. Então, se continuar esses raios aqui, então, campo magnético devido a esse corrente aqui. Tá, vamos ver correntes que não são paralelas, antiparalelas. Quer dizer, corrente 1 passa de cima para baixo e corrente 2 de baixo para cima. Então, o campo vai ser zero por simetria, certo? O campo vai adicionar. Então, por exemplo, esse aqui, corrente 1, certo? Sentido do campo magnético. Então, nós geramos o vetor que vai de cima para baixo no sentido do R1, certo? Usamos a regra do Saccaroli. Então, o campo magnético vai, na verdade, sentido para lá. E outro para cá. Ambos são ortogonais seus próprios raios, certo? No meu desenho parece em mistura, né? Cada um ortogonal seu raio. Então, B1 aqui. B2 aqui. Certo? Então, B2 a gente já desenhou, né? Esse é um corrente que vai de baixo para cima. Então, é no campo magnético ortogonal o raio. Esse aqui. E, então, nesse sentido, é esse aqui. Onde é B2. Então, eles adicionam. Por simetria, que é o mesmo corrente, componente ao longo do eixo X cancela. Só tem componente ao longo do eixo Y. Certo? Então, esse componente ao longo do eixo Y, nesse caso, ele é a mente ao longo do eixo Y, nesse sentido, né? De cada um, nós temos μ0 e 2π, certo? A distância entre esse ponto, R1 e R2 são iguais, que a distância entre corrente e eixo Y é igual, x, né? E esse coordenada é y. Na verdade, y é negativo, né? Porque o zero vai ser aqui. Certo? Nós temos a distância, então, x² mais y² raiz quadrada. Essa é a distância. Ele, certo? Esse cada um tem esse módulo, certo? E agora nós precisamos dois, porque tem duas correntes. E cosseno de ângulo entre vetor, qualquer um, B1, por exemplo, e eixo Y. Mas esse cosseno, é melhor B2, que a gente já considerou esse caso, certo? Então, o B2 e eixo Y. Então, esse ângulo aqui. Esse ângulo é o mesmo. Então, B2 é ortogonal a L2 e Y é ortogonal a X. Então, esse ângulo é o mesmo que ângulo aqui. E precisa cosseno desse ângulo. Então, precisa dividir x por x² mais y². Certo? Então, nosso resultado é μ0 e no x, esse x aqui é constante e simplesmente é distância entre condutor e eixo Y. Certo? Esse é o campo magnético ao longo do eixo Y. Então, ele depende desse coordenada Y, né? Claramente, se Y positivo ou negativo não importa, porque tem simetria, né? Campo magnético sempre ao longo do eixo Y. Então, campo magnético ao longo do eixo Y não muda sinal em nenhum lugar, não. Bom, então, ele é o máximo, onde Y é menor. Y é o zero, esse é o máximo. O máximo no ponto O, exatamente no centro entre dois fios condutores. E no centro é simplesmente dois campos. Cada um cria campo, certo? No mesmo sentido, ao longo do eixo Y. Esse campo adiciona. Consideremos isso, né? Então, no caso geral, para achar um campo magnético de um tal fio condutor, por exemplo, círculo, num ponto, precisa integrar sobre todo o círculo, né? Integral de linha. Isso que vai precisar fazer, no caso geral. Agora, vamos considerar o seguinte problema. Tá? Nós já sabemos que a força que haja num condutor, o módulo da força, devido ao campo magnético, essa força depende da extensão do condutor. Delta L, extensão do condutor, e no campo magnético. Vamos pensar que delta L perpendicular ao campo magnético. Esse é o nosso caso. Então, o módulo da força é esse. Certo? No geral, aqui nós temos produto vetorial. Então, quando
eles são ortogonais, nós temos simplesmente o produto. E esse vai ser o nosso caso. Vamos considerar dois condutores paralelos. Desenho desse jeito, por aqui. Tá. Condutor I1 e I2. Vamos pensar que o sentido da corrente é o mesmo, certo? É a distância entre condutores medida por uma transversal e ele, certo? Então, condutor I1, por exemplo, tá? Cria campo magnético onde tem I2. Porque condutor cria campo magnético que é um círculo, ele é constante ao longo do círculo, com centro no condutor. E ele é tangencial a esse círculo. Tá? Então, esse é o sentido do campo magnético. Tangencial ao círculo. Pela orelha dessa carola, certo? Nós temos, por exemplo, esse aqui. Raio ele, nesse ponto. Corrente, esse vetor aqui, geramos corrente no sentido do ele e temos exatamente tangencial ao círculo. Nesse sentido aqui, eu escrevo. Então, no ponto onde tem segundo condutor, nós temos campo magnético do primeiro, ortogonal a esse condutor, certo? Ele atravessa o condutor de jeito ortogonal. Então, tem essa força agindo do campo magnético no condutor 2, campo magnético 1, certo? Então, na verdade, deveria escrever 2, 1, né? Ah, não, correto. 1 age sobre 2, força 1, 2, certo? Claramente, a força que o condutor... Então, nós pegamos um pedaço desse condutor, delta L2, nesse pedaço tem essa força, certo? Isso não é a mesma coisa que esse pedaço age sobre... Então, esse pedaço vai agir sobre todo o condutor, certo? Sobre todo o condutor, na mesma força. Sim, na verdade, a força que age entre dois condutores é dividida à distância. A gente precisa considerar ela proporcional à distância. A força que age no condutor devido ao campo magnético 1, no condutor 2, nós temos I2 na B1. Esse é que não depende do distância do pedaço do condutor. Essa força por unidade do condutor. E nós sabemos que campo magnético 1 também é igual I1 sobre 2π no R. E aqui R1, 2, entre dois condutores, certo? Nós achamos a força por unidade do condutor. E agora não importa 1 ou 2, esse módulo da força é a mesma. Eles interagem com a mesma força, de terceira lei de Newton. 1 e 2, 2π, R1, 2. Então, se nós pegamos o condutor 2, pegamos um pedaço dele, esse aqui, qual a força que haja nele por unidade de distância? Esse aqui. A mesma coisa se pegamos um pedaço aqui, por exemplo, delta L1. Então, a mesma coisa. Então, esse era 2. E agora esse é igual também, do mesmo jeito, a gente poderia substituir condutores 1 por 2, né? E a gente vai achar a mesma coisa, certo? Então, esse ali que nós achamos ali de atração entre dois condutores. Ao dizer aqui a força total, se você quer achar a força total que, por exemplo, age na condutor 2, precisa comprimento desse condutor total. Multiplicar por esse comprimento se eles são paralelos, certo? Certo? Então, esse era o jeito de achar, na verdade, histórico, de achar a existência do campo magnético de condutores, porque esses condutores agem com uma força, mas aqui tem corrente, quer dizer, não tem carga, não tem campo elétrico, significa que tem campo elétrico na superfície do condutor, mas ele está fraco e não pode explicar a força entre dois condutores. Então, eu esqueci de dizer que essa força vai ser no sentido do condutor. Por quê? A força, ela era produto vetorial, e nós temos dL, delta L, esse vetor aqui, tá? E campo magnético ortogonal a ele. Então, produto vetorial ortogonal a esses dois, né? Então, tem outro vetor que é ortogonal L, delta L2, e B1, que é esse vetor ao longo do raio. Exatamente. Nesse sentido vai agir a força. Força 2, 1. Vai agir no sentido contrário. Então, é isso que nós vamos ter. Tudo bem?
Então, essa é uma pequena aula sobre aplicação da lei de Biot-Savart-Lapidus.